Magno Labres, a estudante de... Boa noite. Boa noite. A estudante de jornalismo Lindiara Hagman. Boa noite. O estudante de publicidade, propaganda e redator publicitário Vitor Kreshman. Oi, boa noite. A publicitária Bárbara de Paula. Boa noite. Boa noite. E o professor de comunicação social da Unisc, Leonel Aires. Boa noite, Leonel. Boa noite. Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. Este programa foi criado para a disciplina de estágio supervisionado em jornalismo, coordenado pela professora Veridiana Piveta de Mello, supervisionado pelo professor Rafael Hoff e com assistência técnica de Samuel Menegas. A equipe de produção é formada por Pablo Melo, Valmor Emel, Karen Brum, Laura Gomes, Wagner Flores Serentini e Letícia Lorenzini. A criação e direção do Matraca é minha e do colega Cristiana Silva. Corpos entrelaçados, mãos deslizantes, palavras ao pé do ouvido, pele suada, beijos molhados. Corpos ofegantes, pés que se encontram. Desejo, tesão, orgasmo, êxtase. De frente, de costas, de lado, de quatro, em pé. No olhar, na cama e no elevador. Virtual e até por telefone. Mas, sobretudo, na imaginação. Sexo é algo que mexe com você e não é de hoje que o tema gera polêmica e atiça a mente de diversos públicos e idades. Mas, afinal, por que o sexo mexe tanto com a cabeça das pessoas? Então, com essa pergunta, começamos os debates da noite. O Leonel? De saída, assim, já. Bom, eu acho que sexo é algo que esteve sempre presente, né, na história da humanidade. O que acontece agora é que há um espaço, digamos assim, que é possibilitado pelos meios de comunicação e, sobretudo, pela internet, que dá mais vazão, digamos assim, para que se fale sobre isso, para que se discuta o tema, para que esse tema seja pauta de programas de televisão, de programas de rádio, de seriados, de sites na internet e tal, assim. Eu acho que é inerente ao ser humano, assim, quer dizer, sexo não só porque sem ele não há reprodução, mas também porque a busca pelo prazer é o que talvez nos diferencie um pouco dos outros animais, né? Então, acho que é um tema sempre muito, muito presente, não teria como ser diferente, né? É engraçado que rola tipo uma dicotomia, digamos assim, porque o assunto do programa é o sexo como produto midiático, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente vê o sexo sendo cada vez mais discutido de maneira, não sei se dá para dizer racional, assim, na internet, alguns programas de televisão, né? Tem esse tipo de sexo como produto de análise, digamos assim, e tem o sexo utilizado como produto midiático apenas e como um chamariz, assim, que não é aquela coisa assim, vamos falar sobre sexo, né? Vamos botar alguma coisa que incite o sexo na cabeça do cara que tá olhando esse programa e deu, né? Sem um estudo mais aprofundado a respeito dele, assim, né? O que, na verdade, a maioria dos programas faz, né? Porque é por causa disso. Porque as pessoas querem ver sexo, ouvir sobre sexo e, na verdade, eles fazem isso pela audiência, a maioria, pelo menos. É difícil a gente achar um programa que fale sexo sobre realmente o que importa sobre sexo, né? É mais para chamar atenção, é o que eu vejo mesmo. É um jogo analisando, de interesse, né? sim, analisando os programas que eu vejo hoje na televisão, é audiência, pura audiência. Mas eu acho que tá todo mundo meio tia puritana, né? Tá todo mundo, tipo, apontando, assim. Ah, tem bunda no Pânico. Sim. Pode falar bunda? Sim, Pode. Não dá pra falar sobre tudo. sexo Tipo, sem bunda, né? Sem peito, sem A bunda é existe. tipo, falar bobota. É leve assim, ainda, né? né? Isso, Tá. bunda. Cara, eu acho que o sexo, na verdade, ele se tornou tabu desde o momento que o cristianismo, assim, teve a sua ascensão e tal. A questão espiritual da coisa, eu acho que ele tomou uma proporção muito grande, fazendo com que o sexo se tornasse algo, assim, feio de se falar,
mas que todo mundo fazia na realidade, né? E hoje o tabu é lidado com, a gente lida com isso, né? É feio de falar, mas todo mundo faz. Todo mundo gosta de fazer, enfim, todo mundo procura, né? Então, acho que é mais ou menos por esse lado aí. E aí o que acontece? Como ele gerou um tabu, gera interesse das pessoas. E aí as pessoas acabam buscando, procurando por esse conteúdo. E o que acontece? A mídia fornece isso, né? É o jogo de interesse, né? É a questão da a lei de busca pela oferta, né? Seria mais ou menos assim que eles trabalham e tal. Eu acho que tem um aspecto interessante. Como é que é? A Bárbara falou agora que é assim, a gente tem que cuidar para não entrar numa cruzada moralista. Politicamente correta é um saco, né? Simplesmente pelo fato de que o sexo, sim, é usado como uma mercadoria, né? Então, os meios de comunicação utilizam como um produto, né, que é vendido e que, na verdade, estimula a venda de outras coisas. Quer dizer, o sexo ele tá no meio de outros produtos midiáticos, né? Isso é fato e isso a gente deve analisar criticamente. Agora, tem que se ter cuidado para não embarcar numa onda muito puritana de achar que tudo é um problema, que o sexo demonizar a coisa, né? Isso eu acho que bem arriscado isso. Eu concordo com isso, assim, eu vejo algumas coisas que eu li a respeito, né, para me embasar um pouco mais no programa, é essa questão do sexo como produto midiático na televisão aberta, por exemplo, né, que é um lugar que não tem lá muito crivo, assim. Exato. E aí a questão geralmente ela reside em quem é que tá olhando, por criança, entendeu? Uhum. Aí a discussão começa desse ponto. Eu acho que quando tu é adulto, entendeu? Tu, em tese, tem uma certa capacidade de disseminar uma coisa da outra e compreender, assim. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje nessa questão do sexo como produto midiático é a partir do momento em que ele é oferecido e mostrado para crianças, assim, de maneira... livre. Assim, de maneira livre, cara. É muito complicado. Eu acho muito complicado isso. Até outro dia eu tava lendo alguma coisa na internet a respeito de... o cara tava criticando um programa ridículo, assim, que tinha na televisão. Não sei se era aquele lá que... Esses dias eu vi um programa, eu acho que era do Gilberto Barros, que o cara tinha que molhar a camisa branca numa mulher de silicone lá pra ver uma frase que estava escrita embaixo, entendeu? E ver os peitos, assim, de maneira extremamente subjetiva, né? Ninguém queria ver peitos, todo mundo queria ler a frase. E aí o cara falou assim, tinha que ter uma curadoria pra televisão, né? Tinha que ter uma curadoria pra TV. Aí eu falei, curadoria é um jeito bonito de falar censura, né? Exatamente. Porque, censura é ruim, então curadoria, então é bom, mas quem é que vai fazer curadoria, né? Então a gente vai tirar todo o sexo da televisão, vamos tirar só as bundas do Pânico, né? Vamos tirar só a banheira do Gugu. É bem delicado, assim, né? É que a gente tem que pensar que tem isso porque existem pessoas que querem ver isso. A gente pensa, é sério que eu tô assistindo isso aí? Que idiotice, ficar vendo os peitos das mulheres. Mas tem gente que olha pra ver isso. Quem não gosta de peito, né? Não. Pelo canal tá um bundão, tá um peitão ali, óbvio que vai parar. Eu não tenho dúvida. É uma questão de sério que tem gente que olha, mas só que eu acho que assim, cara, aí a gente tá... Eu acho que é um pouco básico demais a gente dizer que o cara que tá na televisão você tem que botar o que em tese as pessoas gostam, porque daí nós vamos encher a televisão de programação que mexe com os instintos básicos do ser humano, sei lá, que é medo, sexo, etc. E a gente estuda anos na faculdade para chegar lá e ter em tese, uma compreensão melhor disso aí e do que é importante no crescimento mental das pessoas, assim, né? Eu acho que a televisão não pode ser simplesmente um meio de botar coisas que a pessoa só quer ver e foda-se o que ela vai ver, entendeu? Tem que ter um penso, assim, por mais que às vezes não haja, né? Quem trabalha com direção de produção, com coordenação de produção, o sujeito que na verdade tem o poder de definir a grade das emissoras, a lógica é muito primária, assim, né? Tipo, se baixou a audiência, o Ibope está caindo, principalmente nas emissoras de capital, que há condição de se observar isso em tempo real, bota a mulher pelada. A lógica é essa. Esse simplismo, sim, tem que ser combatido, né? Porque bota a mulher pelada porque o Ibope sobe. Porque aí entra uma outra questão, que a gente está falando em sexo, mas a gente não está falando em sexismo, que é um outro detalhe. Na verdade, não é o sexo puramente que vende. O que vende é mostrar a mulher como objeto. E essa é uma outra discussão. E essa, sim, é uma discussão muito mais séria, eu acho, né? Então, não é coisa só do sexo, não é a relação sexual, não é só a apelação sexual, é mostrar a mulher como um objeto, como algo que pode ser consumido
como algo que pode ser desejado, pago, em prestações ou coisa parecida. Aí uma outra discussão. São coisas, eu acho que estão dentro, mas são discussões paralelas, assim. Uma coisa é o controle, que é uma palavra que eu também não gosto muito, mas discutir um pouquinho até onde se pode ir numa TV generalista em sinal aberto, que não se tem nenhum crivo, que qualquer criança assiste em qualquer horário e tal, os programas que estão sendo apresentados ali. Outra é como que a mulher é tratada do ponto de vista da figura sexual, né, feminina nos programas de televisão. Que é eu acho que aí o furo é bem mais embaixo. Bem mais embaixo, assim. Com todo respeito ao trocadilho, no caso, né? Sim. Eu fico tentando pensar na minha trajetória de infância e o sexo midiático, assim, né? Uma pequena historinha feliz, assim. E, pô, quando eu era piá, eu olhava a banheira do Gugu, entendeu? Eu via as meninas dançando lá e aquilo ali fez parte da minha infância, entendeu? Eu vi o Tchan, entendeu? O Tchan no Havaí, lá com a Carla Pérez, lá, que tava, tipo... Dançava na boquinha da garrafa. Meu negócio, né... E tu virou um doente sexual por causa disso? Não virei, Pois mas é. aí o ponto que eu quero chegar é o seguinte... Eu tive internet, inclusive demorei pra ter internet, né? Eu fui ter só DSL, nem tinha conexão de escada. Aí, mas quando eu tive DSL, né, cara, daí eu descobri que eu não precisava ficar até as 2h30 pra ver Manoel na Band. Eu podia ir a hora que eu quisesse, baixar no Casar, por exemplo, né? Sim, aquela situação do cara deitar, fingir que tá dormindo, quando os pais forem dormir, tu acordava e ia lá. Tinha toda essa... Sem respirar, tu apertava o botão ali pra não fazer barulho. Rolava toda e aí essa... tu ficava assistindo ali pertinho, se o pai chegasse, tu apertava o botão, trocava o canal, tipo... Sim, não, mas assim, ó, a questão, o ponto que eu quero chegar com essa pequena historinha é que na minha casa, pelo menos, sempre foi tratado com uma certa liberdade essa questão do sexo, entendeu? E aí eu acho que tá um lance muito importante. Beleza, se um dia a gente conseguir ter uma televisão que vai, ter um respeito com essa questão do sexo, que eu acho um horizonte um pouco distante, eu acho que o horizonte muito mais próximo é os pais ou quem está junto da criança ali conseguir dar uma certa orientação, né? Aí a gente entra numa outra discussão que é anterior a isso, que é educação e cultura, né? E isso serve não só para o sexo, serve para a violência, serve para um monte de coisa. Ao invés de controlar a mídia, tu tem que educar para a mídia. Então, o sujeito que tem uma boa formação, ele até pode estar exposto a algumas coisas que a gente considera aparentemente nocivas, porque ele vai ter condições de discernimento para talvez até sentir prazer com aquilo, porque todo mundo já passou por uma situação dessas de ficar tentando achar um horário ali para assistir alguma coisa, é próprio, já falamos sobre isso, é próprio do ser humano. Fazia isso, professor? Mas direto. Eu fiquei pensando na minha infância nos anos 70, final dos anos 70. Nossa. E eu e os meus amigos, a gente adorava assistir Mulher Maravilha, porque era a personagem feminina mais pelada que aparecia na TV. Todo mundo era hiper vestida. A Mulher Maravilha tinha aquela... Vocês lembram da historinha era uma espécie de um biquinizinho, assim. Depois, tardiamente, eu descobri que a atriz usava um enchimento porque ela não tinha bunda, né? E todo mundo era tarado pela bunda da Mulher Maravilha. Tu entende? Então, e ninguém também, pelo que dos meus amigos, nenhum é psicopata hoje, ou coisa parecida, estuprador, ou coisa que vale. Então, eu acho que tem essa questão, assim, quer dizer, há um problema nisso, a televisão, porque a gente rapidamente demoniza a televisão. E assim, a televisão, a forma como mais fácil a se mostra fazer, a gente bota a culpa no outro e não na mas gente, há outras questões de fundo sempre, né? Eu acho que uma sociedade educada, uma sociedade evoluída culturalmente, essas coisas passam a ter um impacto diferente e talvez até diminua esse impacto e o uso disso como uma mercadoria, como algo que vai influenciar, passa a ser menor, porque não vai ter o mesmo efeito, digamos assim, né? Mas o sujeito, fico pensando assim, o cara trabalha a morrer o dia inteiro, né? Ele chega de noite para assistir a novela das 8, ele vai querer que tenha um pouquinho ali de sexo, de insinuação e tal, porque é um prazer pequeno para um sujeito que trabalhou o dia inteiro e tal. Então, eu estou simplificando assim as coisas, mas eu acho que é muito complicado discutir isso, né? Talvez se a gente tivesse um antropólogo, um sociólogo, um filósofo... Ele é dos nossos dedos agora, né? Tivesse, vocês estão falando só bobagem. Ele tivesse com algumas teses mais pontuais, assim, mais concretas e tal. Mas eu acho sempre muito complicado falar sobre isso, porque é muito fácil a gente esbarrar num olhar que é simplificador. Tu olhar de maneira rasa. Eu mesmo comecei
Pode Eu falar comecei a ler recentemente, assim, a respeito de feminismo e a situação da mulher na sociedade atual e etc e tal, e falar com pessoas que são defensoras disso, assim, né? Porque eu acho um negócio interessante, assim. E aí foi que eu descobri que o pornô também é machista, né? Porque a mulher, ela geralmente tá objetivada no Claro, pornô, assim, né? Claro. Quando foi a minha perplexidade, eu pensei, putz, cara, então quer dizer que eu ficar olhando... Então não, se eu quero manter um discurso, por exemplo, né, Sim, feminista, sim, sim. eu não posso mais ver pornô, entendeu? Sim, sim. Aí eu, cara... Mas faz parte dessa questão do educar para a mídia daqui a pouco, Sim. né? Eu acho que não é tão radical assim, ponto de dizer que todo filme pornô é machista, sabe? Não, é uma brincadeira. Eu tô forçando um pouco, mas... Não, acho que tem pornôs e pornôs, né? E esse negócio da posição da mulher é muito relativo, sabe? Tipo, tu fala assim, a mina tá pelada lá na banheira do Gugu, ela é tratada como objeto. Não, cara, não é tão assim. Não, Acho não, que ela eu tá também um pouco lá concordo. porque ela gosta. Ela é bonita, ela tem um corpão, sabe? Ela quer se exibir. também Ela faz quer se parte. exibir, poxa, deixa ela tá sendo paga pra se exibir, sabe? Mas isso é ela, né? Agora, ela, enquanto uma figura que representa o sexo feminino, é que é o problema. O problema entende? é a imagem que as pessoas fazem da isso. mulher que tá lá. Ah, é um objeto, quero Ela um pedaço. em si, claro, ela é exibicionismo, Não, pra fazer o que quiser. faz o que quiser. O problema é o que isso é, digamos, algo maior, entendeu? Que é o que ela está representando ali, que é a figura da mulher. Por isso que as feministas ficam emputecidas com isso, né? Porque acham que aquilo ali reduz a mulher a algo muito pequeno, entende? Tem coisas Então, que nesse são sentido. difíceis de entender, assim. Eu não sei se entra muito, se sai um pouco do assunto ou não, mas, porra, tem sexo, né? E, de certa forma, foi utilizado como um produto que foram os casos recentes de gurias que foram gravadas, fazendo atos sexuais lá com o cara e tal. Outra história. E aí eu fico perplexo tentando entender qual é a coisa que atrai tanto o cara a ver um vídeo de uma pessoa que ele nem conhece fazendo um boquete, sei lá, que é uma coisa que, sei lá, tipo, a mãe do cara faz com o pai do cara, entendeu? E aí o cara querer disseminar aquilo ali e dizer, meu Deus, olha que coisa incrível, vem cá, meu, olha E ao só. mesmo tempo apontando pra guria. Tipo, É. ele tá gostando É uma de ver coi- aquilo e então- apontando pra guria, então dizendo a gente que ela vê- é isso e aquilo, né? Aí a gente vê como tem um caminho a ser percorrido, assim, e eu acho que isso que É tu uma falou questão de do criação. educar para a É mídia é educação. muito importante, antes de demonizar simplesmente Sim, a sim. mídia e dizer, porra, a televisão é uma bosta, a Globo não sei o quê, então... Vitor, muito obrigada pela participação de todos. Voltaremos com essa mesma discussão no segundo bloco. Se você quiser dar sua opinião sobre o tema ou fazer pergunta para algum de nossos convidados, mande uma mensagem no Facebook do Matraca, que é facebook.com/matracaunisque. Um programa para rápido quem não tem medo de falar o que pensa. Vamos para um rápido intervalo, nós já voltamos. Essa discussão, ela
não via a filha dela casando na igreja. Eu falei, olha, dona, infelizmente, né, eu não quero deixar a senhora em pânico, mas eu não posso. Não sei que Eu só sou faça bem uma igreja batizada. Tenho casada. dúvida de que se eu tentar, que eu posso ter um ataque, alguma coisa assim, que o cara lá de cima vai jogar um raio em mim, eu vou morrer. Faz uma igreja pra ti. Aí a minha mãe já queria tentar botar um pano quente lá. Não, mas filho, hoje em dia tu faz um batizado. Deixa assim. Tá tocando Vou pro som, limbo, né? Os caras dizem que eu vou pro limbo. Peraí. Vai. Vai começar. É que antes eu tava ouvindo música aqui e você não ouviu. Por isso que tu Eu tava gritava, ouvindo, por isso que tu cara, gritava enlouquecidamente. É. Teve uma hora que Eu tô aqui com o Vitor, como começou a gritar. E daí, tipo, depois ela baixou o volume. Ela gritava muito, eu pensei, o que deu nessa menina? E do nada baixou o volume. Timing. E agora pode falar que eu não ouvi. Começou a Tava gritar. gritando o nome de todo mundo, e depois tu diminuiu o volume muito. Todos vocês ouviram, tava no meu ouvido. Tá, vamos voltar. Mas os caras dizem, os caras que eu vou pro limbo, né? Que na Sim, verdade sim, tu vai. Tu tá lá já, tu tá lá. Meio, assim, tipo, sei lá, Sim, mais por isso que eu tirei o inferno, Sim, não é coisa nenhuma. Tu tá lá. É, eu fui Pelo criado menos em aqui. igreja evangélica e pulei pra católica pra tentar e não consegui. Aí hoje eu não tenho religião nenhuma. Tentei, porque Tu é um é que na verdade eu sou uma pessoa, eu sempre... Tu é um coitado. Não, né, eu sou cara? hiperativo. 3 minutos? Então eu Ah. gostava de muitas É. coisas ao mesmo tempo. Eu fazia teatro, fazia música, fazia tudo, dança, não dançava nada, jogava escolhia futebol, queria fazer crisma, queria fazer tudo, cara, eu fazia tudo. É que a crisma rola um lance. Aparecia uma coisa diferente na cidade, Não de pode ver que cortar era a o primeiro a estar metido lá. Aí, claro que Não pode dar um fade out? Eu queria também. Mas claro, que a crisma rola uma pressão muito forte, tipo assim, meu, todo mundo vai, velho. Meus colegas todos iam, aí eu de tarde lá, vamos jogar videogame, gurizada? Não, nós vamos pra crisma, todos. Aí eu, porra, cara, vamos lá, que massa crisma, esse Eu carro. olhei por ela agora como os fones, me lembrei que a primeira rádio que eu trabalhei na vida, em Santa Catarina, ainda tinha aquele esquema da Ave Maria, sabe? Não sei se alguma rádio ainda faz isso. Tinha um horário às 6 da tarde, que era a hora da Ave Maria. E a rádio não era da igreja, não era da igreja. E aí, pai, eu e Tu vê, né, estado laico, trabalhando na rádio. Carvalho. Na época tinha discos ainda, né? Era com discoteca e tal. Aí nós fomos na discoteca, pegamos as capas dos discos, botamos na cabeça, ficamos na técnica e apagamos a luz, né? E aí o cara conseguiu uma vela, acendeu uma vela, ficamos ali. E o cara, um locutor antigo, um veio na rádio, o cara veio, ele se lembra, sabia que lá pela metade ele levantava a cabeça para pedir para subir a trilha. Quando ele levantou a cabeça, ele nos viu com aqueles troços assim, ele começou assim, o senhor é confuso. Ele não parou mais, aquela trilha subia, o cara ria, a trilha subia, mas foi um horror. A trilha vai e volta, né? Não, e aí foi caos, assim, comoção, assim, né? O pessoal Eu pensei quem em tava encerrar ouvindo com ficou de isso. cara, assim, né? Além Bah, disso- desrespeito total, né? E ele Olha, da do primeiro bloco, olha E lá. ele queria nos matar, né? O cara da história. Pá, coitado, né? Meu Deus. E ele tentava, Entendeu? ria mais, e nós ali com a tela. Esse troço aqui. Ah, cara, se trabalhasse uma rádio ia dessas merdas sempre. A rádio era muito divertido. É que não tem, mas é muito tentador, né? Era muito divertido. Saber que o cara tá ao vivo, assim, Sim, cara. sim. Pá, é difícil. Todo mundo sacaneava todo mundo, já era. Ele ganhava pouco, a ideia era tentar alguma É, ia diversão dizer, pra valer é. a pena, entendeu? Pra fazer os ver. Mas aqueles caras, esse cara do Pânico, por exemplo, o Pânico ele começou na rádio, né, eu acho. E Na rádio muitos caras que vão Jovem Pan, lá. né? Os caras que vão lá também começavam nos programinha cagados, assim, interior de São Paulo. Só zoeira no rádio, uma avacalhação, Sim. assim, e foram. Tem na rádio até hoje, né? Tem. E eles Sim, transmitem eles são ao vivo, fortes. né? Eles são bons, cara, porque eles conseguiram. Eles juntam os três, que juntam a rádio com o Pânico 3.0, que é na internet, com o Pânico na TV e tal. Capaz, o Tem um microfone monte que eu tá questionava aberto. no Pânico, mas assim, cara, como o programa, eu acho que eles vão muito bem, assim, eles agem muito bom, de a maneira dinâmica é inteligente, muito cara. boa. Eles Claro, é. Eles colocam ali uns caras pra entrevistar ali, que eu ia te dizer, né? Preparados pra... Eles Dependendo do que entrevistado- Eles entrevistaram a mina que fez o vídeo com o Justin Bieber, que teoricamente é ridículo, Ah, cara. A mina Tati- começou a chorar, Tati chorar. alguma coisa. Ela começou a chorar, tipo, porque vocês têm essa visão de mim, mas eu não queria que fosse assim, eu queria fazer mais pelas crianças. Ela começou um discurso meio humanitário, assim, Mas e eu... as crianças é bom. Aí o pai, ela tá zoando, e aí o Eduardo Sérgio ficou olhando pra ela e ela começou a chorar, assim, Tá, e se vocês começou a não- chorar mesmo, assim. Eu ainda vou voltar pra lá, não sei o quê. E o cara, ninguém entendeu, daí terminou. Tava Sim. eu e ela só chorando eu mesmo. Vamos lá, então.
Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. Voltamos com Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. Este programa foi criado para a disciplina de Estágio Supervisionado em Jornalismo, coordenado pela professora Veridiana Pivetta de Mello, supervisionado pelo professor Rafael Hoff e com assistência técnica de Samuel Menegas. A criação e direção do Matraca é minha e do colega Cristiano Silva. O tema de hoje é o sexo como produto midiático. Sexo! Sexo foi fundamental em alguns aspectos no desenvolvimento da mídia. Foi durante a Segunda Guerra Civil Americana que um novo conceito de comunicação começava a ser pensado, através de, sim, o sexo. Até 1861, as únicas publicações impressas eram de capa dura, extensos e nada práticos ou estéticos. Foi a partir do desejo dos soldados por imagens eróticas que os primeiros folhetos com fotografias foram publicados. Essas publicações evoluíram para livros de bolso e na década seguinte o formato passou a ser utilizado para notícias e imagens, podemos dizer assim, mais comportadas, sendo vendidas em grandes quantidades. Mais tarde, outras mídias vieram a ter grande número de acesso com esse tipo de material. Aproximadamente 12% de todos os sites da internet são relacionados à pornografia. O conteúdo pornô representa 30% de todos os dados baixados na internet. Nos horários de pico, os sites mais populares transferem 100 gigas por segundo cada um. Voltando com os ganchos já dos assuntos discutidos no primeiro bloco, qual é o papel atual da mídia diante dessa temática, o sexo? Com base nestes dados. Leonel? De novo. Vamos lá, então. O papel da mídia. Pois é, eu acho que a gente discute muito o papel da mídia. E tem que se discutir o papel da sociedade em relação ao sexo, eu acho. Acho que é mais prudente e talvez seja mais eficaz do que a gente tentar trabalhar a coisa só a partir dessa lógica da mídia, né? Fico pensando na educação em casa, na forma como as famílias, aí aproveitando um pouco do que o Bruno tinha levantado já, algumas libertas de toda aquela opressão judaico-cristã de considerar o sexo como algo feio, pecaminoso e tal, como é sujo, como as famílias podem começar a abordar isso de uma outra maneira com seus filhos, né? Sem, eu acho, que cair também num didatismo irritante, assim, de vamos sentar e falar sobre sexo, aí começar a explicar tudo para as crianças. Isso não funciona. Por isso a dificuldade das escolas em conseguir falar do assunto. É uma bobagem. Eu acho que algumas coisas tu tem que permitir também que as crianças elas tenham essa curiosidade aguçada e que isso também seja de alguma forma respondido, como se dizia na minha época, na rua, tu entende? Com contato com um amigo, ouvindo coisas, ele procurando, tentando descobrir. O que eu acho que a família tem que dar é um suporte para isso, menos preconceituoso, né? Eu sou pai de 3 filhos, né? Uma menina e 2 meninos, e eu tento fazer isso, assim, tratar desse tema sem condenar. Sem condenar e sem precipitações, e também sem considerar assim um tabu logo de saída, que isso acontecia na minha época quando eu era o filho e não o pai, né? Do tipo, fala assim, não vamos falar sobre isso, não é hora ainda. Acho que esse é o grande problema. Então, se a gente conseguir tratar desse tema de um jeito mais natural, sem cair no didatismo barato de querer fazer aulinhas sobre sexo, não funciona nem em casa, nem na escola. Eu acho que essas, pelo menos a impressão que eu tenho, pelo que eu recebo de informação dos meus filhos, boa parte das aulas sobre orientação sexual na escola são ruins. São terríveis. Ruins, não funcionam. As que eu tive foram uma porcaria total. Não funcionam, total. eu acho que acaba às vezes tendo um efeito contrário, né, na minha leitura. Mas eu acho que assim, então, primeiro trabalhar isso. Depois, então, vamos nos preocupar com a mídia. Não estou tirando aqui a responsabilidade da mídia. Eu acho que sim. Acho que a gente tem que ser crítico, mas eu acho que passa por isso, por criar espaços de discussões sobre o papel da mídia, passa pela decisão do cidadão consciente de desligar a TV na hora que não está curtindo assistir aquilo, né? E se desligar a TV, diminuir a audiência, me ajude os publicitários, eu não tenho anúncio, tu entende? Porque um programa sem audiência não consegue ter um bom anunciante naquele horário. Então são
são atitudes, eu acho, que podem ser feitas. O que eu temo sempre, quando a gente começa a discutir isso, é assim, como é que a gente pode controlar a mídia em relação ao sexo. Aí já me assusta. É que a mídia, Porque eu não sei se em algum ponto da história ela foi, tipo assim, por exemplo, a televisão, ela teve um papel didático ao invés de entretenimento. Nunca, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que nunca teve um papel didático, assim, tipo assim, mais didático do que de entretenimento. Eu acho que a essência da televisão foi quase sempre entretenimento, Sim, né? sim. Eu acho que o problema é esse, assim, ó, se tentou fazer uma TV com um espírito de escola quando surgiram as TVs educativas e fugia do próprio nome da TV. Acho que assim, educativo, que ficou marcado como algo ruim, de baixa qualidade e tal, não é ruim. Se ela fosse educativa e não fosse metida a didática ou a ser uma escola na tela, teria funcionado melhor. Acho que ela nunca conseguiu ser uma TV escola, uma TV que ensinasse. Não é esse o papel da TV. As pessoas ligam a TV, na maior parte dos casos, para relaxar, para buscar entretenimento. E aí a gente tem uma diferença da TV para a internet, né? Isso. Porque o sexo na internet, quando eu quero putaria na internet, eu vou atrás dela e vou encontrar ela, entendeu? Na TV eu não vou encontrar a TV... não sei que eu tenho um canal pornô em casa, né? Mas geralmente eu ligo a TV e aparece uma bunda lá no meio. Sim. Agora na internet eu vou procura, foco, né? assim, né? Isso, e inclusive tem o dado que a Viviane falou ali da sei lá quantos gigabytes por segundo, Sim. não sei o que, né? Mas eu também já vi estudos que falam a respeito da parte nociva que o consumo de pornografia tem na cabeça da gente, assim, né? Na noção que a gente tem de sexo e tudo mais, assim. Então, cara, as coisas estão aí, né? E há de haver um penso sobre elas, né? E, cara, é complicado. A internet e a televisão, elas parecem que potencializam algo que já é... coisas já inerentes ao ser humano, assim, sabe? A história da pedofilia, né? Por exemplo, assim, sexo na internet... aí tem esse aspecto que é gravíssimo, que é da pedofilia, mas é que a pedofilia ela já existe independente da internet, né? Ela é potencializada ali. Então aí eu acho que quando a gente vai discutir assim, mas tu vê, a internet acaba possibilitando que pessoas doentes tenham acesso ao teu filho que está lá na internet sem saber o que está fazendo, e de repente ele é capturado, né, na teia do pedófilo, né, do sujeito doente. Só que quer dizer, esse cara já existe, né? Esse cara é produto da sociedade, não da internet, não da mídia. Ele é produto de uma sociedade doente, isso sim. Mas, por exemplo, para ti, Bruno, como a mídia entraria, então, para tentar informar até mesmo essa família, essa sociedade que vocês falaram que teria que trabalhar de uma forma diferente o assunto com a sua família, com os seus filhos, com essa geração que vem aí? Como tu acha que a mídia entraria neste papel, talvez, de auxiliar, de informar mais sobre essas questões? Eu acho que muitas questões deveriam ser repensadas, principalmente como o modo como a informação é passada. Mas também foi aquilo que o professor falou, acho que a gente precisa, em casa, trabalhar com as crianças, enfim, com as pessoas, o modo como elas enxergam tudo isso, né? Então, eu acho que é um trabalho meio que em conjunto, assim, sabe? A TV deve repensar as maneiras como a maneira como ela está passando esse produto, se ela está transformando isso como um produto, simplesmente, ou se ela quer realmente passar algum conteúdo de informação, assim, alguma coisa de mais, enfim, algum ensinamento além do que simplesmente aquele produto, sabe? Então, acho que as pessoas em casa têm que ter ciência de que isso vai ser oferecido e a gente tem que saber receber aquilo que nos dá interesse, que nos é interessante, e assim, por intermédio, as coisas vão sendo trabalhadas, né? E na área publicitária, Bárbara, o que tu tem a dizer sobre isso? Cara, a gente está dizendo que sexo vende, né? Eu acho que dosado da forma correta, acho que não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que a maldade tá na cabeça das pessoas mesmo, sabe? Eu tava pensando quando eu tava vindo pra cá, assim, como um dos problemas do sexo como produto midiático é não lembro como é que é o termo, mas é tu despertar a sexualidade na criança antes do tempo, em tese, correto, assim. E como isso pra publicidade, pra
para a sociedade de consumo, eu vejo como algo para a sociedade de consumo apenas, para quem quer vender. Como é bom que a sexualidade seja incitada antes, porque a partir do momento que tu... Pelo menos eu, quando eu comecei a me preocupar com mulher e vejo meus amigos também, a gente começa a gastar mais dinheiro porque a gente começa a ir em festa, começa a querer sair, comprar roupa legal, entendeu? Parece que tu adquire tu começa a te ver assim, não, eu sou um homem, mulher, homem com homem, mulher com mulher, que na real... não isso, mas assim, tu percebe que tem essa faceta da vida, e isso envolve uma série de coisas e uma série de produtos, entendeu? É tudo uma indústria, na verdade, né? Esse eu acho que sim é o grande problema, né? Cada vez mais, tu achata a infância, né? Eu vejo isso na gurizada que eu tenho contato, assim, de 10, 9 anos, já com preocupações, digamos assim, que não são próprias daquela idade, né? Então, isso é complicado, porque é um movimento, não vou dizer que ele é antinatural, porque essa coisa de natural e não natural é complicado de falar, mas pelo menos dentro daquilo que a gente concebe como sociedade, ele no mínimo uma digamos assim, uma ruptura, né, com valores que a gente estabeleceu que deveriam ser os valores mais corretos para que se pudesse ter uma sociedade minimamente harmônica. Então, instigar uma criança de 9 anos, né, já a ter pensamento, o pensamento acho que já tem, mas já a buscar agir, digamos assim, como um sujeito já adolescente ou adulto, isso eu acho que é muito complicado. Acho que isso é uma coisa... Só que combater isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Tem que se combater isso, mas de uma forma que não seja o caminho para a simples censura, né? De cerceamento da liberdade, tanto do publicitário, do jornalista, do sujeito que produz conteúdo midiático. Agora, isso é uma coisa que tem que ser observado, acho. Acho que a gente está, em muitas situações, se extrapola isso, assim. E extrapola, inclusive, em casa, da mãe que começa a tratar a filha de 8 anos como se ela fosse uma de 18. Né? Assim, compra batom, não sei o quê, estimula essa coisa da sensualidade, né? Exacerba isso, assim. E isso, claro, é resultado do impacto da propaganda em cima, ali, estimulando e tal. Cada vez mais as menininhas querem parecer uma top model aos 8 anos. Né? Eu vi um anúncio há pouco tempo, agora eu não vou dizer que marca, porque eu não vou lembrar, senão eu vou acabar mentindo. Mas eu acredito que era uma marca de bolsa, que trazia assim, uma menina de uns 7 ou 8 anos vestida como uma mulher, um mulherão, assim. E a crítica foi tão pesada, assim, e a mãe da criança não tinha se dado conta de que aquilo era absurdo, meio sabe? Fora, assim, demais, aquilo né? tá tão entranhado na cultura da pessoa, de fazer a criança parecer adulta ali antes da hora, que a mulher não se deu conta do que ela estava fazendo com a filha dela. A gente vê isso nas sabe? festas de aniversário, a gente vê isso, assim, as mães vestindo. Eu levo meus filhos desde muito tempo em festa de aniversário das colegas. Aí tu chega, tu fica chocado, assim, as mães vestindo as meninas, não para uma festinha de aniversário de criança, mas a menina recebendo já os coleguinhas e tal. E aí, assim, eu com maquiada, com uma roupa insinuante, um troço que é uma coisa de louco. Mas... Então, isso acho que tem uma distorção aí, tem uma coisa assim que é muito complicada e que eu não sou um especialista para falar, mas os psicólogos consideram isso uma patologia, entende? Isso da mãe querer isso não é algo assim que, pelo menos na sociedade que nós vivemos, com os códigos que nós aceitamos, né, como para viver em sociedade, isso é muito complicado. E isso acho que isso tem que ser, de alguma forma, tem que ser discutido, assim, porque senão aí tem histórias, eu já ouvi isso de meninas de 10, 11 anos que já passaram por 4 namorados, né? Assim, aí a gente fica pensando, e não interessa, menina ou menino, né? Será que a maturidade para isso, será que isso não vai mexer muito com a cabeça da criança, chegar aos seus 16, 17 lá meio, né? Chega numa idade que então, tudo se então assim, torna como eu disse, eu normal. não sou especialista para falar sobre isso. Acho que a gente tem que ter cuidado para falar, mas acho que é uma questão importante. Outro problema que também vem afetando agora nas últimas semanas, que gerou polêmica, é, como vocês já haviam falado até no primeiro bloco, é a questão das meninas que estão cometendo suicídio pela sua imagem, né, exposta em momentos íntimos, pelo namorado, pelo parceiro, enfim. O que tu teria a dizer sobre isso, Lindiara? Eu acho assim, ó, como o Leonel estava falando, né, porque a infância começa a ser perdida, sabe, e cada vez mais cedo eles já têm, digamos assim, uma influência pro sexo, sabe? E
essas meninas com 10 ou 16 anos que seja, não sei quantos anos elas tinham quando aconteceram esses vídeos, né, foram gravados, mas enfim, tu não consegue ter, assim, maturidade suficiente pra entender o que funciona aquilo, entendeu? Tu só entende depois que aconteceu, sabe? Como é que uma criança de 16 anos vai ter maturidade suficiente pra entender aquilo? Não tem como, sabe? É uma sociedade, digamos assim, não vou dizer cobrando muito de uma pessoa que não entende aquilo, sabe? Na verdade, esses lances dos vídeos, eles explicam muito mais a respeito das outras pessoas do que a respeito da mina que gravou o vídeo, entendeu, cara? Sim, com certeza. A sociedade, como eu falei, sabe? Cobrando, o lance é que não deveria ser tão chocante ver uma menina de 16 anos fazendo sexo com alguém, entendeu? Não. Sei lá, não deveria ser tão chocante, entendeu? Até porque não tem poderia ser tão chocante, cara. menos, né? Já conheço gente que foi exposta, gurias mais velhas do que isso, que gerou um bafão, assim, as pessoas ficam, fulana lá, assim, saiu com foto com o namorado. Tá, e por que o namorado não é exposto? Por que não falam, o cara lá pelado? Por que só a guria é exposta, entendeu? É engraçado como daí tem esse lance com o espetáculo, né? Se é uma paniquete, por exemplo, que tem, sei lá, não vai aparecer o vídeo da fazendo boquete, mas tipo... porra, eles exploram até quase dentro da tal da paniquete lá, fazem tudo com ela. E rola um certo preconceito, mas aquilo ali parece que é espetáculo. Assim, não, aquilo ali, beleza, porque faz parte de um circo e tal. Agora, quando é uma pessoa normal, não, daí não. Aí não feio. Pode, entendeu? As tia puritana. Mas... As pessoas viram tias tem um puritanas, pouco do lance né? da religião também, mas eu acho que ela não é a única culpada, assim, cara. Falta de repente, sei lá, discutir o sexo com mais naturalidade. E tem uma lógica agora de exposição que me incomoda um pouco e que eu acho que é muito mais grave que isso, que é essa ideia de que tudo tem que ser publicizado, né? Isso eu acho que a questão assim, não é a menina mostrou os peitos pra alguém, ou ela tava lá trepando com o cara. Tu entende? A coisa da exposição, né? Da exposição. Tudo tem que ser... Antes tinha aquela piadinha que não adiantava o menino sair com a menina ou a menina com o menino sem contar pros amigos, né? A grande história era contar pros amigos. O problema é que agora é contar pro mundo, né? Porque a internet, ela... E aí mostrar fotos e mostrar vídeos e tal. Essa coisa da superexposição é um fenômeno contemporâneo muito interessante de ser avaliado e a gente não consegue ter uma ideia clara sobre isso porque a gente está no meio disso, né? É Mas eu acho que muito vídeo, muito... A gente consegue ver um pouco o papel da mídia, então, demonizada. Sim. No meio disso tudo, que às vezes bater muito nessa tecla, quando deveria pegar esse assunto e tratar com um pouco mais de calma, né? Os próprios portais, por exemplo, quando acontece algo assim, eles falam tanto naquilo ali que eu não tenho dúvida de que muita gente vai ficar sabendo do tal do vídeo, vai querer ver o tal vídeo, porque, viu uma reportagem lá e alguns falando, vão querer fazer isso. E alguns vão querer fazer. Então, tem esse lance também, né? Porque sexo vende. Exato. Certo. E é bom também. Sim, Matraca. Um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. Com esse aumento, então, do uso de mídias, que muitas vezes, como vocês falaram, além de tornar precoce a sexualidade nas crianças e também, de certa forma, o uso da mulher também, como nós já vimos discutido, de objeto, em contrapartida, uma outra discussão tomou as redes essa semana, que foi o aplicativo Lulu. Não sei se vocês têm conhecimento, que trata-se de um aplicativo em que as mulheres, aplicativo voltado para a mulher, em que, associado à sua rede de Facebook, elas conseguem avaliar o perfil dos homens, que são seus contatos, seus amigos no Facebook, e marcá-los como amigo, ex-namorado, ex-ficante, enfim, e associá-los com tags do tipo de pegada, como que ele se saiu, inclusive ver as amigas em comum que já mantiveram algum tipo de relação com aquele mesmo menino. E tem gerado polêmicas a favor e contra sobre o uso desse, também mostrando o lado da mulher, né, neste ponto. O que tu teria a dizer sobre isso, Bárbara? Tem lance de centimetragem também ou não? Esse papo não rola? Eu acho muito interessante isso aí, assim. Tá certo que a gente não pode transformar numa guerra dos sexos, mas é bom para os homens ver como é ser exposto, né? Como eu acho eles massa. sendo tratados como objetos. Como eles Vocês sendo que é avaliados nós, como objetinhos. Eles somos nós, vocês sentiram? Mas se o cara for fodão, ele vai pegar todas, cara. É massa, agora vai depender do desempenho do cara, né? Mas é que, na verdade, assim, o aplicativo ele é só acessível por mulheres, né?
eu li um texto que uma mulher dizia assim, pô, tá, então as mulheres querem dar o seu grito de liberdade pegando a parte podre do cara e exercitando essa parte podre do cara. Eu acho que tem um pouco dos dois lados. Eu, assim, não querendo me gabar, entendeu? Nem nada. Mas eu, por exemplo, não... Pô, todo mundo tem uma curiosidade, pô, será que as meninas botaram que eu sou bom de cama, que eu sou pausudo? Não sei. Mas eu não me importo tanto com isso, entendeu, cara? Eu acho que... Com bom de cama ou pausudo? Não, acho que... Se te garante, acho que não tem que se preocupar com eu acho que quando tu te entendeu? garante, tu não tem que se preocupar tanto. E, tipo, eu acho que isso aí, de certa forma, também expôs mais do que aço, um homem objeto. Mas como os homens são talvez tão inseguros quanto as mulheres nessa questão, né? As mulheres eu acho que um pouco mais, porque rola uma cobrança estética muito maior. Mas, tipo, como os caras são inseguros, cara. Como os caras estão... Como eu falei com um mano que tá nervosaço, assim. Puta merda, o que os caras estão falando de mim? Sim, eu fiquei sabendo de gente que tá desesperada. Cara, vamos com calma aí, velho. Tu tá... Pô, cara, entendeu? Como eu sou meio jurássico, né? E eu não sou muito desse meio internetico. Então, essas coisas têm um efeito diferente, né? Às vezes eu não consigo entender a importância. Tu vê como é louco isso, né? Já tem um lance geracional, assim, complicado. Eu lembro de quando eu fazia mestrado, tinha um colega chamado Vitor Iori, que era uma figura sensacional. E uma gurizada foi apresentar um trabalho sobre sexo virtual e falando sobre comunidades virtuais e o sexo na rede, já falando assim, blá, 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 blá. O cara terminou de apresentar e eles enlouquecidos, assim, falando de uma nova sexualidade até que transitava, né, pelas redes de abacuado. Aí terminaram de falar isso e ele era mais velhão, assim, e ele assim, só me diz uma coisa, essa história toda de vocês aí tem beijo na boca? Aí os caras, não, né, beijo na boca não tem, é coisa de texto e tal, né, o homem e a mulher se expõem. Aí ele parou e disse assim, então eu tô fora, não acredito em nada que não tenha beijo na boca. E eu acho que tem um lance engraçado, assim, né? Pra mim, isso é tão estranho, né? É tão estranho, que eu fico pensando, pra que isso, né? A quem serve, assim? Porque já tem essa coisa da geração mesmo. Mas é uma coisa muito de um grupo, entendeu? A gente, nós jovens, entendeu? Nós jovens, sim, a gente sim, tem a impressão de que tá acontecendo com a gente, tá acontecendo com o mundo inteiro, entendeu? Pô, daqui a pouco esse Lulu, sei lá, tá pegando uma porcentagem grande de uma galera de uma idade X, mas tipo, os velhos estão cagando, entendeu? A pesada nova não tá se fudendo. Talvez deu pouco tempo também, né? Quem assistiu aquele filme, A Rede Social, sabe Como começou o Facebook. Eles avaliavam qual era a guria mais bonita. Era a mesma coisa. Mesmo princípio. E na verdade o Facebook ainda funciona muito pra isso. Sim. Teus dados estão lá, tuas fotos estão lá. E as pessoas usam também pra isso. Mas eles chamam um pouquinho daquele lance assim, cara. Ele tá... As mulheres no bar, os homens no bar também ficam falando assim, pô, aquela amiga... Só que, sei lá, no bar pelo menos tu tá ao vivo, assim, conversando, assim, pô, é mais engraçado, que ali tu nem sabe quem avaliou nem nada, boca, assim, entendeu? né, cara? Meio metafórico, assim, por isso a história do beijo na boca. Isso aí. Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. E o Matraca de hoje está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Tivemos aqui presente o estudante de jornalismo e assessor de imprensa da Prefeitura de Taquari, Bruno Labres, a estudante de jornalismo Lindiara Hagman, a estudante de publicidade e propaganda, de publicidade, propaganda e redator publicitário, Vitor Cashmer, a publicitária Bárbara de Paula e o professor de comunicação social da Unisc, Leonel Aires. Obrigada pela participação de todos, obrigada também aos nossos ouvintes, e esta foi a última edição deste programa, do Matraca. O programa foi supervisionado pela professora Veridiana Piveta de Mello e coordenado pelo professor Rafael Hoff, com assistência técnica de Samuel Menegas, e a equipe de produção é formada por Pablo Mello, Valmor Emel, Karen Brum, Laura Gomes, Wagner Flores Serentini e Letícia Lorenzini. A produção é minha e do colega Cristiano Silva. Agradecemos a todos que nos auxiliaram neste processo e a proposta é que o programa continue no próximo ano. As 4 edições do Matraca serão publicadas e, posteriormente, terão um link divulgado na nossa fanpage, facebook.com/matracaUnisc. Obrigada e boa noite. Matraca, um programa para quem não tem medo de falar o que pensa. Ele traz um fato assim mais porque a gente tá falando do que tá aqui, entendeu? Do que tá aqui, assim, a gente não fala
dentro ali, na coisa mais complexa.